Olá! Hoje vamos mergulhar nas ideias de um livro bem diferente, digamos. Morra Sem Nada, do Bill Perkins. Oi. É um título forte, né? E a ideia central é mais ainda. Totalmente, porque ele basicamente pergunta por que a gente não deveria mirar em gastar tudo que tem ao longo da vida. Maximizar as experiências em vez de só acumular. Exato. É uma inversão completa, né? Porque a maioria dos conselhos financeiros é poupe, invista, acumule para o futuro. Pois é, e ele não está falando de como fazer o dinheiro crescer, mas sim como usar esse dinheiro para ter uma vida melhor, mais rica em vivências mesmo. Isso. O livro é uma exploração sobre como viver de forma mais plena, sabe? Usando o dinheiro como ferramenta para isso. Ele até revisita aquela fábula da formiga e da cigarra, né? Para questionar. Sim, tipo, se a formiga só trabalha, só junta, quando é que ela aproveita de verdade? A ideia dele é que o foco deveria ser prosperar, viver bem, não só sobreviver acumulando. Faz sentido pensar por aí. Mas qual é o argumento principal dele para defender isso? Parece tão contraintuitivo. O conceito-chave que ele traz é o de energia vital. É uma ideia bem interessante. Energia vital. Como assim? Ele define como nosso tempo, nossa saúde, nossa disposição para fazer as coisas são recursos limitados, né? Vão diminuindo com o tempo. Claro. Tempo e saúde são finitos. Então, o dinheiro que a gente ganha, na essência, é essa energia vital que a gente gastou para conseguir. É como se fosse energia armazenada. Ah, entendi. Então, gastar dinheiro é, na verdade, gastar um pouco da nossa vida, do nosso tempo, do esforço que a gente colocou ali. Exatamente. E pensar assim muda totalmente a perspectiva sobre o custo real das coisas. Não é só o preço na etiqueta, é o pedaço de vida que aquilo representa. Nossa, muda mesmo. E aí, se dinheiro é vida armazenada, a questão vira como usar essa vida da melhor forma possível. Precisamente. E para ele, a melhor forma é investir em experiências, Experiências em vez de... bens materiais. Isso. Ele argumenta que a vida é, no fundo, a soma das nossas experiências. Comprar coisas pode dar uma alegria momentânea, mas são as vivências, uma viagem, aprender algo novo, momentos com pessoas queridas. Essas coisas ficam com a gente, né? Exato. Elas geram o que ele chama de dividendos de lembranças. É ótimo esse termo. Dividendos de lembranças. Gostei. Como assim? Tipo, essas memórias continuam pagando felicidade, satisfação, bem-estar ao longo do tempo. Muito depois que a viagem acabou, que o curso terminou. É um retorno sobre o investimento, digamos assim, muito mais duradouro do que um objeto. Faz todo sentido. É um jeito poderoso de pensar sobre o valor das coisas. O livro dá exemplos disso na prática. Dá sim. Ele conta a história de um casal, Erin e John. O John recebeu um diagnóstico médico bem pesado. Imagino que isso mude tudo. Com certeza. A perspectiva da finitude fez eles reavaliarem completamente as prioridades. Começaram a focar intensamente no tempo juntos, nos prazeres simples, nas experiências que realmente importavam para eles naquele momento. É um exemplo forte, né? Mostra como essa consciência do fim pode meio que acordar a gente para viver o agora. Algo que muitos de nós adiamos. Pois é, a gente vive muito no depois eu faço, depois eu viajo. E tem também a história pessoal do próprio Perkins, né? Aquela dos $1.000. Ah, sim. Quando ele era jovem, ganhava pouco e conseguiu economizar $1.000. Tava todo orgulhoso. Isso. Aí o chefe dele virou e falou que ele era um idiota por guardar aquele dinheiro. Nossa, porque o chefe argumentou, você é jovem, sua capacidade de ganhar dinheiro ainda vai aumentar muito, esses $1.000 agora podem te dar experiências que valem muito mais do que o dinheiro em si vai valer para você no futuro, quando talvez você nem tenha a mesma disposição. Que perspectiva! E isso conecta com a ideia de suavização do consumo que ele fala. Exatamente. A suavização do consumo é justamente isso. Tentar equilibrar os gastos ao longo da vida. Não só poupar tudo agora para gastar lá na frente, mas alinhar o uso do dinheiro com a nossa capacidade de aproveitar as coisas, que geralmente é maior quando somos mais jovens e saudáveis, né? Isso. A saúde e a disposição diminuem com o tempo, geralmente. Então o livro coloca a vida como um problema de otimização,
como alocar nossa energia vital, que é tempo e dinheiro, para maximizar a satisfação total ao longo dos anos. Entendi. Tipo, não adianta ter muito dinheiro aos 80 anos para fazer aquela escalada radical que você sonhava aos 30. O timing é essencial. O timing é crucial. É sobre viver as experiências certas na hora certa. Mas isso não pode levar a uma certa irresponsabilidade? Muita gente tem um medo real e justificado de faltar dinheiro na velhice, de precisar para a saúde. Sim, e essa é uma preocupação super válida. O livro não ignora isso, de forma alguma. Perkins não está dizendo para torrar tudo e ficar sem nada, desprotegido. Ah, bom. A crítica dele é mais direcionada ao excesso de economia. Aquele medo que às vezes é até irracional, sabe? Especialmente para quem já acumulou um bom patrimônio, mas continua vivendo como se não tivesse nada, adiando tudo. Entendi. É um questionamento sobre o piloto automático da acumulação? Exato. É um chamado para viver com mais propósito, fazer escolhas conscientes sobre como usar nossa energia vital, tempo e dinheiro. É planejar para ter segurança, sim, mas também para viver plenamente, enquanto temos saúde e disposição para aproveitar ao máximo. Então, resumindo a jornada que o livro propõe, é meio que reprogramar nossa mente, né? Ver o dinheiro não como um fim em si mesmo, mas como essa energia vital finita. E usá-lo de forma estratégica para construir uma vida rica naqueles dividendos de lembranças, em vez de só mirar em ter o maior saldo possível no final. Uma vida rica em experiências memoráveis. Exatamente. A mensagem final é bem clara. A vida é única, é finita. O dinheiro deveria servir à vida, e não o contrário. É uma perspectiva que realmente faz pensar. Pois é, e acho que a reflexão que fica bem no espírito do livro é, parando para pensar na própria vida, quais são aquelas experiências que trariam um significado real, uma alegria profunda e que talvez estejam sendo adiadas? E será que o planejamento financeiro atual está ajudando a chegar nessas experiências ou, ironicamente, está sendo um obstáculo para vivê-las antes que seja tarde?